vocês estejam bem, né? À medida do possível. É isso aí, gente. Continuemos aí nas nossas orações, nos nossos cuidados, que as coisas estão melhorando, né? Graças a Deus. Bom, vamos para mais uma história. Gente, a história de hoje é aterrorizante, horripilante, né? Hoje eu vou contar a história de um manicômio, de um hospital psiquiátrico. Bom, vamos lá para o nome da história, para esse vídeo não ficar muito comprido. O nome do hospital e da história é Hospital Estadual de Dalton. É isso aí, fica nos Estados Unidos. Esse hospital é localizado nos Estados Unidos, foi construído em 1854. E ele realmente possui uma história horripilante. Esse hospital, gente, era para pacientes que tinham problemas, né? Todo mundo sabe que tem muitos pacientes que não conseguem, muitas pessoas que não conseguem viver em sociedade devido a problemas psiquiátricos graves, né? Então, eles têm que ficar mesmo em hospitais psiquiátricos, né? Fazendo tratamento pro resto da vida. E esse hospital foi construído para isso também. Antigamente o que mais tinha era hospitais psiquiátricos, né? Atualmente já não tem mais, já não existe tanto igual antigamente. Bom, então eles fizeram esse hospital psiquiátrico. Esse hospital até muito bem construído, ficava perto de uma colina lá nos Estados Unidos, nessa cidade de Dalton, né? E por muitos anos foi acolhido muitos pacientes ali, pacientes perigosos, pacientes que às vezes nem sabiam realmente se tinha problemas psiquiátricos, se realmente a família internou ali por ter problemas mesmo, ou talvez o problema era muito simples, mas também internava ali. Era uma confusão, tá, gente? Na verdade, isso eu posso dizer para vocês porque eu me recordo muito bem de muitos hospitais, principalmente aqui em Belo Horizonte, em Barbacena, tá? Então, assim, era complicado. E tinha realmente pacientes perigosíssimos. Pacientes sociopatas, pacientes psicopatas, pacientes perigosíssimos. Então, nesses hospitais aconteceram coisas terríveis. E esse hospital nos Estados Unidos, né, ele ficou muito conhecido por coisas demoníacas que aconteciam ali dentro. O pessoal, os pacientes, muitas das vezes participavam de rituais satânicos, de experiências, sabe? Então, assim, foi horripilante na época, e isso não foi só nos Estados Unidos não, tá, gente? Isso aí até no Brasil também, como eu falei, aqui em Minas Gerais teve um que também ficou muito famoso, devido às atrocidades que aconteceram dentro dele, que é o de Barbacena, né? Então, assim, esses pacientes sofreram demais, eram muitos choques na cabeça, né? Choques elétricos, eu esqueci o nome agora que se dá, tá, gente? Então, era muita coisa que eles faziam com esses pacientes para ver se melhorava, só que, na verdade, não melhorava. Só piorava cada vez mais o estado nervoso, a mente da pessoa, né? Então, assim, foi terrível. Essa época desses hospitais foi terríveis. E eles eram submetidos também, não era em todos os lugares não, em todos os hospitais não, mas muitos dos hospitais, inclusive este que eu estou falando aqui, nos Estados Unidos, os pacientes eram submetidos às experiências também, igual aconteceu no Holocausto, né? Então, assim, foi terrível, foi terrível. Morreram muitas pessoas nesses hospitais, mas muitas pessoas mesmo. Muitas sumiam, ninguém sabia como, né? Ninguém passava nem a saber, ficou por isso mesmo.
Então, assim, eram atrocidades mesmo, eram coisas terríveis que aconteciam. E, inclusive, neste hospital, foi internada lá uma enfermeira, Jane. Só um minutinho, gente. Jane Tappen. Diz que essa mulher, o que ela matou de gente, ela formou para enfermeira. E ela fez, ela ficou no hospital fazendo, como que eu posso falar com vocês? Antes de formar, ela estava ali naquele hospital pegando experiência, pegando, né, e tudo antes da formatura dela. Só ali ela matou quase que 30 pessoas. Foi terrível a história dessa mulher e ela morreu dentro desse hospital aqui que eu estou falando, dentro desse hospital psiquiátrico. Ela morreu com 81 anos, porque ela foi presa, descobriram, né, as atrocidades dela, as mortes que ela fazia, porque essa Jane, ela tinha o prazer de ver, ela misturava um tanto de comprimidos, quer dizer, virava um veneno para o cérebro da pessoa, do paciente, ela administrava esse remédio para aquele paciente, quer dizer, envenenava o paciente e ele ia morrendo aos poucos e ela tinha aquele prazer de ver o paciente morrendo. Então, assim, depois eles olharam, né, eles viram, ela confessou mesmo os crimes, ela matou os pais dela, ela matou a irmã dela. Então, foi aí que eles descobriram as mortes devido a descobriram que era ela que estava matando esses pacientes também, que matou esses pacientes que até então eles não tinham feito, eles não sabiam que os pacientes estavam sendo envenenados com esses remédios que ela fazia, essas misturas, por ela. Simplesmente morria, eles enterravam. Foi aí que quando ela matou os pais dela, mas a irmã dela, é que eles entraram a fundo no problema e que viram. E aí ela confessou as mortes nesse hospital, quando ela ainda estava estudando para enfermagem, ainda não tinha formado. Aí ela contou as atrocidades que ela fazia com os pacientes, o prazer que ela tinha de ver aquele paciente, aquela pessoa morrendo aos poucos. É impressionante, né, gente? A mente humana é impressionante. Então, tem pessoas realmente que têm problemas mesmo. Tem pessoas que são psicopatas, tem pessoas que são sociopatas, tem pessoas que têm problemas seríssimos na mente. Então, são pessoas que realmente não podem viver em sociedade, né? Mas tem muitos também que nessa época que foram construídos esses manicômios, foram internadas pelas famílias, ou então mesmo assim pessoas que não tinham família eram jogadas ali dentro, simplesmente por isolar aquela pessoa ali dentro. Então foi uma história, foi uma época terrível, a época desses manicômios no geral, em todo o mundo. Que teve manicômio também na Austrália também, que foi terrível, que eles fizeram experimentos com os pacientes, com uma coisa absurda, né? E eu conto essa história, gente, porque nesses locais onde que foram construídos, onde que eram construídos esses hospitais, geralmente as pessoas que foram abandonados depois, as pessoas passam ali e escutam gritos, gemidos. Vem pessoas, ainda quando tem o hospital ainda abandonado, vem pessoas andando para lá e para cá pelas janelas, verem vultos, ver pessoas mesmo ali. Então diz que os locais ficam terrivelmente assombrados. E os gritos, gemidos, neste hospital aqui, eles escutam uma música saindo lá de dentro. Mas esse hospital, na verdade, em 1975, deixa eu olhar aqui, gente, porque as datas eu não guardo. Em 1975, uma parte
quase toda do hospital foi fechada, né? E foi abandonada. Em 1999, uma das cúpulas do hospital também caiu, porque o hospital foi muito bem construído. Infelizmente, os internos sofreram muito ali dentro e eles não souberam tratar os pacientes como deveriam ser tratados, né? E em 2007, a cúpula desabou, igual eu estava falando aqui, a cúpula do prédio. Era um prédio muito bonito na colina, né? E em março de 2006, um incêndio começou do nada nos porões, aonde que eram feitos os sacrifícios dos pacientes e rituais satânicos. Então, assim, esse fogo começou ali dos porões, que ninguém sabe como que aconteceu, como que foi que aconteceu, o porquê daquilo ali, porque estava abandonado, já não tinha assim tanta, não tinha entrada de ninguém ali dentro, ali mais, não passava mais ninguém, não tinha mais movimento dentro do hospital, não tinha luz, não tinha nada, né, dentro do prédio, que era um prédio. Então, assim, do nada surgiu um fogo nesses porões e acabou com tudo. Realmente acabou com todo o prédio e ficou mesmo nas ruínas. E depois eles desmancharam mesmo o prédio total, né? E até diz que pegou muito de coisas ali, materiais ali ainda que sobraram e tudo, e venderam para pessoas e tudo. Eu não compraria nem uma pedra dali, não queria. Então é isso, gente. São histórias horripilantes, histórias muito tristes, né? E eu acredito mesmo que esses lugares que tem muito sofrimento humano, né? Muito sofrimento, muita ruindade, muita atrocidade com o ser humano, aquilo ali fica ali, o peso daquilo fica ali e fica vagando ali naquele local. Vagando mesmo, porque não tem paz, não tem sossego. Porque as coisas que eles fizeram, não são todos, tá, gente? Não são todos os hospitais, não são com todos os pacientes, mas pelo que eu li sobre muitos manicômios, principalmente tem um também nos Estados Unidos, quase que na mesma cidade deste aqui, que morreram foram muitas pessoas, mas muitas pessoas. E aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas também, em Barbacena, foi terrível. Foi terrível. Foi o caos o hospital de Barbacena. A história é muito triste, o que eles fizeram, né, com os pacientes. E como eu posso dizer para vocês, ali fica vagando. É um local que nunca mais vai ter vida ali. Porque o clima, sabe, como é que eu posso dizer para vocês? O ar ali não vai ser bom. Mas não vai mesmo, não tem cabimento, né? É isso aí, gente, fica aí mais essa história, né? É uma história triste, é uma história de sobrenatural no modo de falar, né? Mas que é coisas que acontecem na vida real e que continua acontecendo. Assim, no modo de dizer assim que eu falo, assim, que continua acontecendo assim. Se tem sofrimento mesmo naquele local, você vai ver alguma coisa ali sobrenatural ali depois. Porque aquele lugar nunca vai ficar tranquilo. Se houve muito sofrimento ali. É isso que eu falo, né? Aqui em Belo Horizonte caiu. Eu era menina ainda, deveria ter uns 13 anos. Caiu uma parede em cima de uns trabalhadores que estavam construindo, né? Lá na Gamileira. E o mais engraçado é que esses trabalhadores comentaram dessa parede com o engenheiro da obra na época. E o engenheiro não deu ouvido, falou que não tinha problema, que não iria cair. E esses trabalhadores avisaram muito esse engenheiro.
E quando foi um belo dia, eles estavam sentados almoçando e justamente perto do lado dessa parede. Gente, a parede desabou assim do nada, caiu em cima desses trabalhadores, não ficou um vivo. Então diz que até hoje ali na Gamileira, no local aonde que estava sendo construído esse... Eu não lembro o que é que estava sendo construído não, tá, gente? Não era casa não, era um galpão, não sei o que era não. Diz que passa lá e ainda escuta gritos, que diz que foi terrível isso na época. E na minha casa, na época que caiu, na hora que caiu, teve um estrondo. Eu lembro que eu ainda comentei com minha mãe, porque onde a gente morava, não era tão perto. E ainda comentei com minha mãe, uai, isso é trovão? Mas não foi não. Pelo que nós vimos depois, mais tarde, na televisão, naquela época, deu essa tragédia lá na Gamileira. Eu não sei se morreu 6 ou 7, morreu muitos trabalhadores ali no dia. Então diz que até hoje eles escutam gritos ali, gritos terríveis. Então assim, eu acredito que o local nunca fica mais tranquilo, sabe? De compás, quando acontecem umas coisas assim. Inclusive desses manicômios, que realmente foi terrível. É muito triste. Se vocês pegarem histórias de manicômios na internet aí, desses manicômios, principalmente esse de Barbacena aqui em Minas Gerais, o de Barbacena, é terrível, gente. As histórias são terríveis. Então os locais ficam ali com coisas aparecendo, com pessoas. Tem um manicômio que diz que aparece uma senhora, todo mundo vê essa senhora ali, com o rosto cadavérico assim, a coisa mais estranha. E eles chegavam a esse ponto nos hospitais. Eles chegavam de uma maneira tal, os pacientes, que você só via a caveira da pessoa. É terrível, foi terrível, é uma história terrível. Essa história aqui eu fiquei assim, eu já conhecia muitos, né? Eu já sabia, mas é uma história horripilante. E diz que até hoje eles escutam muita coisa ali perto, mesmo já tendo derrubado tudo, escuta gritos, escuta som de música, escuta tudo ali, de tudo. E vem vultos por ali. Em todos os manicômios, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver. Nos locais onde eles foram construídos, que eles ainda estejam ali, algum pedaço, algum deles ali, as pessoas verem vultos, verem coisas terríveis e gritos horripilantes, gritos terríveis. Nossa, gente, vamos lá então. Se você gostou dessa história, deixa o seu comentário e não esquece de deixar um joinha, tá bom? Beijos no coração de... e se você tem uma história, manda pra mim, manda pelo meu e-mail. Eu vou ter o maior prazer em contar a sua história aqui, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, até a próxima história, tá bom? Tchau!